À porta do quarto, um pai vê a sua esposa de pé com um jarro vazio e a sua filha de 7 anos no chão, encharcada em leite, o corpo a tremer. Aprenda a não desperdiçar comida, sua chorona patética, diz a madrasta, olhando para baixo com desprezo. O que este empresário descobriu a partir daquela cena mudou a sua vida para sempre. Antes de começar, comente de onde está a ver e deixe um gosto no vídeo. O Mercedes negro imobilizou-se em frente aos portões da imponente quinta no Alentejo, precisamente no momento em que o sol poente começava a pintar de tons alaranjados e púrpuras os sobreiros que ladeavam o caminho. Rui Costa saiu do carro, sentindo um cansaço profundo, uma exaustão que parecia ter-se infiltrado nos seus ossos após 3 longas e desgastantes semanas na Ásia. Foram semanas de negociações implacáveis, de reuniões intermináveis que culminaram em contratos multimilionários, acordos que iriam redefinir o futuro da sua empresa de tecnologia. O cheiro a jacarandás e a terra seca flutuava no ar tépido do final da tarde, misturando-se com o aroma reconfortante de pão fresco que vinha de alguma casa vizinha, um lembrete de uma vida mais simples que ele raramente experienciava. Desapertou a gravata de seda, sentindo-o a sufocá-lo, enquanto os seus sapatos italianos de cor polido rangiam sobre o cascalho importado da entrada. O grande portão de madeira da casa principal estava entreaberto, o que era estranho. Rui franziu o sobrolho. Carla, a sua esposa, sempre insistira numa segurança impecável, numa obsessão quase paranoica com portões fechados e alarmes ligados. O silêncio dentro da casa pareceu-lhe bizarro, denso, pesado, como se o próprio ar contivesse a respiração, à espera de algo. Deixou a sua pasta de executivo ao lado da consola no hall de entrada, onde o magnífico jarro de faiança de Coimbra continha orquídeas brancas perfeitamente arranjadas, um toque de elegância estudada que era a marca de Carla. Os seus passos ecoaram sobre o mármore de Carrara do chão polido enquanto avançava para o coração da casa, um som solitário num vazio que o inquietava cada vez mais. Foi então que o ouviu, um soluço, abafado, pequeno, frágil, vindo da direção da cozinha. Rui acelerou o passo, o seu coração a começar a bater mais depressa, um tambor de ansiedade no peito. Ao cruzar o umbral da sala de jantar, parou abruptamente, petrificado. A cena à sua frente parecia arrancada de um pesadelo grotesco. A sua filha, Beatriz, a sua pequena Bia de apenas 7 anos, estava de joelhos no chão da cozinha, encolhida como um animal assustado. O seu cabelo escuro, normalmente apanhado numa trança imaculada, caía desordenado sobre o rosto pálido. E sobre ela, de pé, com um pacote de leite na mão, estava Carla. Que raio se passa aqui? A voz de Rui saiu mais alta e áspera do que pretendia, reverberando contra as paredes de granito e os armários modernos. Carla virou-se, no seu rosto uma expressão de surpresa perfeitamente calculada, como se tivesse sido apanhada a meio de uma peça de teatro. O pacote de leite ainda pingava o seu conteúdo branco sobre o vestido encharcado de Beatriz. Os olhos da menina, enormes e escuros como os da sua falecida mãe, Ana, cravaram-se nos de Rui com uma mistura avassaladora de medo e algo que parecia uma esperança desesperada. O seu lábio inferior tremia incontrolavelmente, mas não emitiu som algum, como se as palavras lhe tivessem sido roubadas. Rui, meu amor, que susto me pregaste. Carla pousou o pacote de leite sobre a ilha de mármore com um movimento deliberadamente casual, quase entediado. O seu vestido de designer cor de marfim permanecia imaculado, intocado pelo caos. Não esperávamos que chegasses hoje. Por que não avisaste? Perguntei o que se está a passar, repetiu Rui, a sua voz gélida, ignorando a tentativa de desvio. Aproximou-se de Beatriz, que se encolheu ligeiramente, um movimento que o feriu profundamente. O cheiro azedo do leite derramado enchia o espaço entre eles, um odor acre de humilhação. Oh, isto! Carla riu. Um som musical e cristalino que tinha encantado Portugal inteiro em eventos de caridade. A Beatriz teve um pequeno acidente. Estava a brincar com o leite e derramou todo por cima dela. Já sabes como são as crianças, tão desastradas a esta idade. Estava a ensinar-lhe que desperdiçar comida tem consequências. Rui olhou para a sua filha, o seu coração a apertar-se. As lágrimas tinham deixado sulcos limpos nas suas bochechas, mas a maior parte do seu rosto estava manchada de algo mais do que leite. Havia uma palidez na sua pele que ele não recordava, uma magreza nos seus braços que o alarmou subitamente. Bia. Isso é verdade. A menina abriu a boca, mas antes que pudesse falar, Carla interpôs-se entre eles com a graça de quem está habituada a controlar todas as situações. Querido, estás cansado da viagem, deixa-me tratar disto. Por que não vais tomar um duche? O jantar estará pronto numa hora. Preparei o teu prato favorito, bacalhau com natas, para celebrar o teu regresso. Mas Rui não se moveu. Algo nos olhos de Beatriz, algo na forma como ela se encolhia contra o armário da cozinha, acendeu um alarme no seu interior, um instinto que anos de reuniões de negócios o tinham ensinado a não ignorar. Agachou-se ao lado da filha,
ignorando a poça de leite que encharcou o joelho das suas calças Hugo Boss. Bia, olha para mim. Estás bem? A menina acenou rapidamente com a cabeça, demasiado rápido, os seus olhos movendo-se brevemente para Carla antes de voltarem para ele. Sim, papá, foi um acidente. Desculpa. A voz era um sussurro rouco, como se tivesse estado a chorar durante muito, muito tempo. Rui estendeu a mão para tocar no seu ombro, mas Beatriz estremeceu involuntariamente. O gesto foi mínimo, quase imperceptível, mas atingiu-o como um soco no estômago. A sua própria filha tinha medo dele. Ou medo de algo. Anda, vamos limpar-te. Rui tentou pegá-la ao colo, mas Carla já estava ali, os seus dedos perfeitamente arranjados, com unhas de manicure, a rodear o braço de Beatriz com uma firmeza que parecia mais um aviso do que uma ajuda. Eu trato disso, amor. Tu descansa. Tens trabalhado tanto. Os olhos de Carla, de um verde artificial cortesia de lentes de contacto importadas, encontraram os de Rui. Havia algo naquele olhar, algo frio e calculista que ele nunca tinha notado antes, ou talvez nunca tivesse querido ver. Rui endireitou-se lentamente, sentindo o peso da sua ausência de 3 semanas, de 3 meses, de todas as viagens que tinha priorizado em detrimento de estar em casa. Quero falar contigo depois de a Bia estar limpa. Claro, sorriu Carla. Aquele sorriso que ele tinha visto em capas de revistas sociais, em eventos de caridade, nas bancadas de clubes exclusivos. Temos muito que falar. Ele observou enquanto Carla conduzia Beatriz para fora da cozinha, a mão da mulher enrolada no braço fino da menina como uma grilhão elegante. Beatriz virou-se uma vez, os seus olhos encontrando os do pai por um segundo que pareceu uma eternidade. Havia uma súplica silenciosa naquele olhar, uma mensagem que Rui não soube ler até ser demasiado tarde e ambas terem desaparecido pelo corredor alcatifado. Rui ficou sozinho na cozinha brilhante, rodeado de eletrodomésticos alemães e bancadas italianas, com o cheiro a leite azedo a queimar-lhe a garganta. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto tirava o telemóvel do bolso. O ecrã mostrava 14 chamadas perdidas do seu escritório, 22 e-mails por ler, 3 mensagens de sócios de negócios. Tudo lhe pareceu subitamente trivial, insignificante. Dirigiu-se ao seu escritório, uma sala forrada à madeira de mogno com vista para o jardim onde uma fonte cantava a sua melodia monótona. Os diplomas nas paredes, os prémios empresariais em vitrinas de cristal, as fotografias com presidentes e magnatas, tudo parecia zombar dele agora. Tinha construído um império de tecnologia que transformava indústrias, mas tinha falhado em ver o que se passava na sua própria casa. Ligou o computador e acedeu ao sistema de segurança da quinta. Carla sempre insistira em ter as câmaras mais avançadas, argumentando que era necessário para proteger o seu estilo de vida. Rui aprovara a instalação sem pensar 2 vezes, confiando que a sua esposa, aquela mulher que organizava galas de beneficência e aparecia nas páginas sociais como um exemplo de elegância e caridade, saberia o que era melhor para a família. Mas quando tentou aceder às gravações dos últimos dias, encontrou uma mensagem de erro. O sistema tinha sido desativado manualmente há 2 semanas. Rui sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, desativado logo depois de ele ter partido para Singapura. Procuravas alguma coisa? A voz de Carla sobressaltou. Estava à porta do escritório, agora vestida com um caftan de seda cor turquesa, o seu cabelo loiro platinado apanhado num coque sofisticado. Tinha retocado a maquilhagem. Parecia impecável, como sempre. As câmaras de segurança estão desligadas. Ah, sim, estavam com problemas técnicos. Chamei o serviço, mas já sabes como são estas empresas portuguesas. Ainda não vieram repará-las. Carla encolheu os ombros com indiferença. Por quê? Aconteceu alguma coisa. Rui recostou-se na sua cadeira de couro, estudando a mulher com quem partilhara a cama durante 3 anos. Tinham-se conhecido num leilão de caridade na costa algarvia. Ela era viúva de um empresário menor, radiante, carismática, com um riso que iluminava salões inteiros. Tinha-lhe dito que amava a Beatriz como se fosse sua própria filha. Ele quisera acreditar nisso. Precisava de acreditar nisso. Carla, o que aconteceu realmente na cozinha? Ela suspirou, aproximando-se da secretária com passos medidos. Sentou-se na borda, cruzando as pernas com uma elegância ensaiada. Rui, querido, entendo que estejas preocupado. És um pai maravilhoso, mas a Beatriz está numa idade difícil. Precisa de disciplina. Não podes mimá-la sempre que comete um erro. Disciplina. Deitaste-lhe leite por cima a uma menina de 7 anos. Estava a ensinar-lhe a não desperdiçar. A voz de Carla endureceu ligeiramente, um tom quase imperceptível. A Beatriz tem estado muito difícil ultimamente. Birras, rebeldia.
Quando não estás aqui, sou eu que tenho de lidar com tudo isso. Achas que é fácil? Ela parecia aterrorizada. Estava envergonhada porque tu a apanhaste em flagrante. Carla inclinou-se para a frente, o seu perfume francês envolvendo Rui numa nuvem de jasmim e baunilha. Amor, sei que tens trabalhado demasiado. Estás estressado. Talvez tenhas interpretado mal a situação. A Bia estava a brincar, sujou-se. Eu estava a corrigi-la. É assim que as famílias funcionam. Rui quis acreditar nela. Uma parte dele, a parte cansada que só queria que tudo voltasse ao normal, quase o fez. Mas havia algo na forma como Beatriz se tinha encolhido, algo naqueles olhos enormes que rogavam silenciosamente, que ele não podia ignorar. Quer falar com a Beatriz. Está a dormir. Estava exausta, coitadinha. Carla levantou-se, o seu caftan a esvoaçar. Deixa-a descansar. Podes falar com ela amanhã. Agora, vem jantar. Preparei o teu prato favorito, lembras-te? Mas Rui já estava a sair do escritório, subindo as escadas de 2 em 2 degraus em direção ao segundo andar, onde ficava o quarto de Beatriz. O corredor estava em penumbra, iluminado apenas pelas luzes noturnas que projetavam sombras inquietantes sobre os azulejos antigos que decoravam as paredes. A porta do quarto da sua filha estava fechada. Bateu suavemente. Bia, estás acordada? Silêncio. Depois, um murmúrio quase inaudível. Sim. Rui abriu a porta. O quarto estava escuro, exceto por um pequeno candeeiro em forma de lua que projetava um brilho pálido. Beatriz estava enroscada na cama, ainda com o cabelo úmido do duche, vestida com um pijama demasiado grande para o seu corpo magro. Nos braços, segurava um caderno de desenho, abraçando-o contra o peito como se fosse uma tábua de salvação. Ele sentou-se na beira da cama, movendo-se devagar para não a assustar. Bia, preciso que fales comigo. O que aconteceu hoje? A menina não levantou a vista, os seus dedos agarraram-se com mais força ao caderno. Foi um acidente, papá. Como a Carla disse. Olha para mim, meu amor. Rui esperou até que aqueles olhos escuros, tão parecidos com os de Ana, a sua primeira esposa, se encontraram com os seus. Não estás em apuros. Só quero entender. Beatriz mordeu o lábio inferior, aquele gesto que fazia quando estava a tentar não chorar. Eu não queria beber mais leite. Doía-me a barriga, mas a Carla disse que tinha de o beber todo. Ou o quê? A menina fechou a boca bruscamente, os seus olhos movendo-se para a porta com pânico evidente. Nada. Esquece, foi um acidente. Rui sentiu uma pressão no peito, como se alguém estivesse a esmagar o seu coração com um punho de ferro. Estendeu a mão, hesitando, e finalmente pousou-a suavemente sobre o cabelo úmido da sua filha. Desta vez, ela não se encolheu. Em vez disso, inclinou-se levemente para o contacto, como uma planta em direção ao sol. Estou aqui. As palavras saíram sem pensar, mas ele sentiu o seu peso. Beatriz olhou para ele com uma expressão que era demasiado adulta, demasiado cansada para uma menina de 7 anos. Por quanto tempo? A pergunta atravessou-o como uma faca. O que queres dizer? Vais-te embora outra vez em breve, não vais? Não havia acusação na sua voz, apenas resignação. Rui não tinha resposta. Tinha uma reunião em São Paulo na próxima semana, outra em Miami 2 dias depois. O seu calendário estava repleto até março. Mas, olhando para o rosto pequeno e pálido da sua filha, algo dentro dele começou a mudar. Não vou a lado nenhum. Não por agora. Prometes? A palavra saiu tão pequena, tão frágil, que quase a quebrou. Prometo. Rui inclinou-se e beijou-lhe a testa. Cheirava a shampoo de camomila e a algo mais, algo que ele não conseguia identificar, mas que lhe revirava o estômago. Medo. Talvez. Posso ver os teus desenhos? Beatriz apertou o caderno contra o peito. Não estão terminados. Não importa. Gostava de os ver. Por um momento, ele pensou que ela iria recusar, mas depois, lentamente, ela estendeu-lhe o caderno. As páginas estavam cheias de desenhos feitos com lápis de cor. A maioria eram escuros, sombrios. Uma casa grande com janelas que pareciam olhos vazios, uma menina pequena sentada sozinha num quarto, uma figura alta com cabelo amarelo e um sorriso que parecia mais uma careta. Numa página, Beatriz tinha desenhado o que parecia ser uma gaiola de pássaros, mas dentro não havia um pássaro, mas sim uma menina. O traço era tosco, infantil, mas a emoção por trás dele era inconfundível. Rui passou as páginas com mãos trêmulas,
cada imagem revelando uma verdade que ele tinha sido demasiado cego para ver. São muito bons. A sua voz soou rouca aos seus próprios ouvidos. És muito talentosa. A Carla diz que são parvos. Beatriz encolheu os ombros. Diz que só as crianças preguiçosas desenham em vez de estudar. Isso não é verdade. Rui fechou o caderno com cuidado, como se contivesse algo precioso e frágil, o que, na verdade, continha. Desenhar é importante. É a tua voz. Beatriz olhou para ele com uma intensidade que o desarmou. Estás mesmo aqui, papá? Ou vou acordar e já vais estar no avião outra vez? A pergunta foi uma bufetada de realidade. Rui puxou-a para si, sentindo como ela se tornara pequena e magra. Podia contar-lhe as costelas através do pijama. Estou aqui. E desta vez, vou ficar até as coisas estarem bem. Prometo. Beatriz agarrou-se a ele, o seu corpo pequeno a tremer ligeiramente. Não chorou, como se tivesse aprendido a não desperdiçar lágrimas. Rui embalou-a suavemente, cantarolando uma canção de embalar que a sua própria mãe lhe cantara décadas atrás, enquanto as sombras do quarto se alongavam e a lua de plástico projetava a sua luz artificial sobre eles. Quando finalmente a deitou e saiu do quarto, Carla estava à espera no corredor. Tinha os braços cruzados, a sua expressão neutra, mas os seus olhos brilhavam com algo frio. Já terminaste por agora? O jantar está a arrefecer. Não tenho fome. Rui passou por ela, dirigindo-se ao quarto principal. Precisava de pensar, de processar o que tinha visto, o que o seu instinto lhe gritava. Mas Carla seguiu-o, a sua voz assumindo um tom meloso e perigoso. Rui, sei o que estás a pensar, mas estás enganado. Eu amo aquela menina. Tenho cuidado dela como se fosse minha desde que a mãe dela morreu. Lembras-te como ela era antes de eu chegar? Perdida, assustada. Precisava de uma figura materna. Rui parou no umbral do quarto. A Beatriz está demasiado magra. Tem comido mal. É esquisita com a comida. Todas as crianças são. Carla aproximou-se, pousando uma mão no seu braço. Amor, estás a deixar que a tua culpa por estares ausente nuble o teu julgamento. A Bia está bem. Está numa boa escola. Tem tudo o que precisa. Só está a passar por uma fase. Uma fase em que lhe têm de deitar leite por cima. O rosto de Carla endureceu por uma fração de segundo antes de se suavizar novamente. Foi um método de ensino pouco ortodoxo, admito. Deixei-me levar pela frustração. Não voltará a acontecer. Está bem, podemos esquecer isto e seguir em frente. Rui estudou o seu rosto, procurando algum sinal de sinceridade, mas tudo o que viu foi a máscara perfeita de uma mulher que sabia exatamente como manipular cada situação. Vou dormir no escritório esta noite. Preciso de pensar. Como queiras. Carla encolheu os ombros com uma indiferença estudada. Mas estás a cometer um erro, Rui. Estás a destruir esta família por causa de um mal-entendido. Rui não respondeu. Desceu as escadas, pegou no seu portátil e fechou-se no escritório. Durante as horas seguintes, tentou trabalhar, rever e-mails, concentrar-se nos contratos que esperavam a sua atenção. Mas a sua mente voltava incessantemente aos desenhos de Beatriz, à forma como ela se tinha encolhido, ao pânico nos seus olhos quando olhou para Carla. Às 3 da manhã, finalmente, admitiu que não ia conseguir dormir. Preparou um café na cozinha silenciosa, o mesmo lugar onde horas antes tinha presenciado algo que o seu cérebro ainda tentava processar. A mancha de leite já tinha sido limpa. O chão brilhava impecavelmente sob as luzes LED, como se nada tivesse acontecido. Sentou-se à mesa da sala de jantar, a superfície de vidro a refletir o seu rosto cansado. Pegou no telemóvel e começou a pesquisar. Abuso infantil, sinais de maus-tratos, negligência emocional. As palavras misturavam-se no ecrã, cada artigo revelando uma realidade que ele tinha ignorado. Crianças maltratadas tornam-se frequentemente retraídas. Perdem peso, temem certos adultos, encolhem-se ao contacto físico. O café arrefeceu na sua chávena enquanto ele continuava a ler. Ao amanhecer, quando a luz cinzenta começou a filtrar-se pelas janelas, Rui Costa tomou uma decisão. Não sabia se estava louco, se estava a exagerar, se a sua culpa por ser um pai ausente o estava a fazer ver coisas que não existiam. Mas algo no seu interior, esse mesmo instinto que o levara a construir uma fortuna multimilionária, dizia-lhe que a sua filha estava em perigo. E desta vez, não ia ignorar os sinais. Pegou no telemóvel e marcou um número que um colega lhe dera anos atrás, caso alguma vez precisasse de ajuda legal discreta. A voz que respondeu era profissional, calma. Escritório Teixeira e Associados. Bom dia.
Preciso de falar com o doutor Manuel Teixeira. É urgente. É sobre um caso de custódia. Houve uma pausa. O seu nome, por favor. Rui Costa. Ouviu um suspiro suave do outro lado da linha. O seu nome abria portas em Lisboa. Para o bem ou para o mal? Diga-lhe que é sobre a minha filha. Diga-lhe que acredito que ela está em perigo. A resposta chegou rapidamente. O doutor Teixeira pode recebê-lo hoje às 10 da manhã. Dá-lhe jeito. Perfeito. Rui desligou e olhou para o teto, onde podia imaginar Beatriz a dormir no seu quarto, abraçada àquele caderno de desenhos que contava verdades que ela não conseguia expressar com palavras. O sol começava a nascer sobre o Alentejo, iluminando as quintas dos ricos e poderosos, onde, por trás de muros altos e jardins perfeitos, se escondiam segredos que o dinheiro não podia comprar nem a reputação podia apagar. E numa dessas casas, um pai ausente começava a despertar para uma realidade que tinha ignorado durante demasiado tempo. O doutor Manuel Teixeira era um homem na casa dos 50 anos, cabelo grisalho perfeitamente penteado, fato azul marinho impecável e uma reputação que o precedia como um dos melhores advogados de família em Portugal. O seu escritório na Avenida da Liberdade tinha vistas para a cidade. As paredes estavam forradas de títulos de universidades de prestígio e diplomas de organizações de direitos humanos. Rui sentou-se em frente à secretária de mogno enquanto Teixeira estudava os papéis que ele trouxera, incluindo cópias dos desenhos de Beatriz que ele fotografara naquela manhã. O silêncio estendia-se entre eles, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio antigo no canto. Finalmente, Teixeira levantou a vista. Senhor Costa, compreendo a sua preocupação. No entanto, devo ser honesto consigo. O que descreve é preocupante, mas não é suficiente para um caso de custódia. Não é suficiente. Rui sentiu a frustração a subir-lhe pela garganta. Ela deitou-lhe leite por cima. Tem-na aterrorizada. Foi um incidente. Teixeira tirou os óculos e limpou-os com um lenço de seda. Um método disciplinar questionável, certamente, mas a sua esposa tem uma reputação impecável. Carla Magalhães é conhecida nos círculos sociais como uma benfeitora, uma filantropa. Organizou galas para orfanatos, participa em fundações infantis. Qualquer juiz verá isso primeiro. E os desenhos são inquietantes, sim, mas também são interpretativos. Um advogado de defesa argumentaria que são simplesmente a expressão artística de uma menina com uma imaginação ativa. Teixeira inclinou-se para a frente, as mãos entrelaçadas sobre a secretária. Senhor Costa, contratou-me para ser franco e vou dizer-lhe isto, precisa de evidências concretas. Provas verificáveis. Testemunhos de terceiros. Relatórios médicos. Sem isso, qualquer caso que apresentemos será visto como o ataque de um marido ausente que se sente culpado. As palavras atingiram Rui como pedras. Então, o que sugere que eu faça? Documentar tudo. Começar agora. Levar a sua filha a um pediatra, obter um exame completo. Se houver sinais de desnutrição ou negligência, precisaremos desses relatórios. Procurar testemunhas, empregados domésticos, professores, vizinhos. Alguém que tenha visto algo. Teixeira recostou-se na sua cadeira. E, acima de tudo, não confrontar a sua esposa diretamente. Se ela suspeitar que está a investigar, pode começar a cobrir os seus rastros ou, pior ainda, apresentar uma contra-acusação alegando que o problema é você. Está a dizer-me que tenho de fingir que está tudo bem enquanto a minha filha sofre. Estou a dizer-lhe para ser estratégico. A voz de Teixeira era firme, mas não insensível. Compreendo que isto seja difícil, mas se quer realmente proteger a sua filha, precisa de o fazer de uma forma que suporte o escrutínio legal. O sistema de justiça familiar em Portugal requer provas contundentes. Rui esfregou o rosto com ambas as mãos. Não tinha dormido e o cansaço ameaçava subjugá-lo. Mas por trás do esgotamento, havia algo mais forte, a determinação. E se encontrarmos evidências, com que rapidez podemos agir? Se houver uma ameaça imediata, podemos solicitar medidas de proteção urgentes. Uma ordem de restrição temporária, custódia provisória. Mas, mais uma vez, precisamos de algo sólido. Teixeira tirou um cartão da sua gaveta. Esta é uma assistente social que trabalha com casos difíceis. Sandra Almeida é discreta e eficaz. Pode fazer uma avaliação da sua casa e da sua filha. O seu relatório será crucial. Rui pegou no cartão. O papel parecia pesado na sua mão. Quanto tempo temos? Isso depende de quão rápido conseguirmos recolher evidências e de quão perigosa a situação realmente é. Teixeira olhou diretamente nos olhos.
Senhor Costa, preciso de lhe perguntar algo importante. Está preparado para o que vem aí? Porque, assim que iniciarmos isto, a sua esposa vai defender-se. E, pela sua reputação e pelas suas ligações, ela vai defender-se com tudo. Isto pode destruir a sua imagem pública, o seu negócio, a sua vida pessoal. Está disposto a pagar esse preço? Rui pensou em Beatriz, naqueles olhos enormes e assustados, no caderno cheio de desenhos escuros, na forma como ela se encolhera quando ele tentou tocar-lhe. Pela minha filha, estou disposto a pagar qualquer preço. Bem. Teixeira assinou com aprovação. Então, começamos agora. Contacte a assistente social hoje mesmo. Leve a sua filha ao pediatra amanhã. E mantenha os olhos abertos. Se a sua esposa fizer alguma coisa, qualquer coisa que possa servir como evidência, documente. Gravações, fotografias, o que for. Rui saiu do escritório sentindo o peso do mundo sobre os seus ombros. A cidade de Lisboa zumbia à sua volta. Trânsito denso na avenida, executivos a correr para reuniões. A vida normal continuava enquanto o seu mundo se desmoronava. Ligou a Sandra Almeida do seu carro. A sua voz era calorosa, maternal, exatamente o que ele imaginaria de uma assistente social que trabalhava com crianças traumatizadas. Senhor Costa, o doutor Teixeira avisou-me que poderia ligar. O que posso fazer por si? Rui explicou a situação, escolhendo as palavras com cuidado, consciente de que estava a iniciar oficialmente um processo que não podia reverter. Quando terminou, houve um silêncio pensativo. Compreendo. A voz de Sandra perdera alguma da sua calidez, substituída por um profissionalismo sério. O que descreve são sinais clássicos de abuso emocional e possível negligência física. Preciso de ver a sua filha o mais rápido possível. Idealmente, num ambiente onde ela se sinta segura, longe da sua esposa. Posso levá-la ao parque amanhã à tarde. A Carla tem um evento de caridade. Estará fora a tarde toda. Perfeito. O Jardim da Estrela, junto ao lago. Às 3. Levarei a minha identificação oficial. E, Sr. Costa, é crucial que a sua filha não se sinta como se estivesse a ser interrogada. Preciso que ela confie em mim. Naquela noite, Rui jantou com Carla e Beatriz num silêncio tenso. A mesa estava posta com porcelana chinesa e talheres de prata. Carla tinha preparado caldo verde, o aroma a couve e chouriço a encher a sala de jantar. Beatriz empurrava a comida no prato sem comer. A sério, Beatriz, come. A voz de Carla era suave, mas continha uma ordem. O teu pai está aqui para jantar connosco, não é maravilhoso? A menina meteu uma pequena colherada na boca, mastigando mecanicamente. Rui notou como os seus olhos se moviam constantemente entre ele e Carla, como um animal à espera de um ataque. Estava a pensar, disse Rui casualmente, cortando um pedaço de pão. Que poderíamos passar o dia juntos amanhã, Bia. Tu e eu. Já há muito tempo que não temos tempo de pai e filha. Os olhos de Beatriz iluminaram-se por um momento antes de se apagarem novamente, olhando para Carla. A mulher sorriu, mas Rui notou que o sorriso não lhe chegava aos olhos. Que querido. Mas a Beatriz tem aulas de piano amanhã e a sua explicadora de matemática. Não podemos interromper a sua educação. Posso cancelar as aulas por um dia. Não é bom estabelecer esse precedente. Carla pegou no seu copo de vinho, os dedos elegantemente enrolados à volta do cristal. As crianças precisam de estrutura, de rotina. Já falámos sobre isso. Rui sentiu a tensão aumentar. Eu sou o pai dela. Acho que posso decidir passar tempo com ela. O ar na sala de jantar tornou-se pesado. Carla pousou o copo com um clique suave, mas definitivo. Claro que podes. Só te estou a lembrar das responsabilidades que acordamos. Mas se insistes. Insisto. Carla encolheu os ombros com uma graça estudada. Então, suponho que não há mais nada a discutir. Beatriz, não é emocionante. Vais passar o dia com o teu pai. Mas Beatriz não parecia emocionada, parecia aterrorizada, os seus nós dos dedos brancos a apertar o garfo. Rui quis chegar até ela, mas sabia que tinha de esperar. Tinha de ser paciente, estratégico, como Teixeira dissera. Depois do jantar, Carla desculpou-se para se preparar para o seu evento do dia seguinte. Rui ajudou Beatriz a subir para o seu quarto, seguindo o seu corpo pequeno pelas escadas. Quando chegaram à sua porta, ela parou. Papá, posso perguntar-te uma coisa? Claro que sim, meu amor. Porque queres passar tempo comigo agora?
A sua voz era tão pequena que Rui teve de se inclinar para a ouvir. Antes, estavas sempre ocupado. A pergunta foi um punhal direto ao coração. Rui ajoelhou-se à sua frente, olhando-a nos olhos. Tens razão. Estive ocupado, demasiado ocupado. E lamento imenso. Mas isso vai mudar. Vou estar aqui. Estou aqui. Beatriz estudou com aqueles olhos que eram demasiado velhos, demasiado cansados. Então, lentamente, inclinou-se para a frente e abraçou-o. Foi um abraço hesitante, quase tímido, como se esperasse ser rejeitada. Rui envolveu-a nos seus braços, sentindo como ela tremia, e prometeu silenciosamente que faria o que fosse necessário para a manter segura. No dia seguinte, Rui levou Beatriz ao Jardim da Estrela. O lugar estava cheio de famílias a aproveitar o domingo, crianças a correr entre os jacarandás, vendedores a oferecer algodão doce e balões. Encontraram um banco junto ao lago, onde os patos nadavam preguiçosamente e o sol se refletia na água. Sandra Almeida chegou pontualmente. Uma mulher de meia-idade com cabelo escuro apanhado num coque simples e olhos amáveis por trás de óculos. Vestia roupa casual, jeans e uma blusa azul, nada que pudesse intimidar uma criança. Apresentou-se com um sorriso caloroso. Olá, Beatriz. O meu nome é Sandra. Teu pai disse-me que adoras desenhar. Beatriz acenou timidamente, encostando-se ao lado de Rui. Sandra sentou-se na relva em frente ao banco, tirando um caderno de desenho novo e um conjunto de lápis de cor da sua mala. Gostarias de desenhar comigo? Adoraria ver a tua arte. Lentamente, muito lentamente, Beatriz deslizou do banco e sentou-se em frente a Sandra. Rui observou enquanto a sua filha começava a desenhar, as suas mãos pequenas a moverem-se sobre o papel. Sandra também desenhava, conversando casualmente sobre cores favoritas, animais de que gostavam, lugares que gostariam de visitar. Depois de quase uma hora, Sandra pediu permissão a Beatriz para falar em privado com o seu pai por um momento. A menina acenou, absorta no seu desenho. Sandra e Rui afastaram-se apenas alguns metros, o suficiente para falar sem serem ouvidos, mas não tanto que Beatriz se sentisse abandonada. Senhor Costa, a sua filha mostra sinais claros de trauma emocional. A voz de Sandra era baixa, mas urgente. É reservada, hipervigilante. Procura constantemente aprovação antes de responder a perguntas. Os seus desenhos são reveladores, temas de confinamento, figuras ameaçadoras, ausência de cores quentes. É suficiente. É um começo. Mas preciso de ver o seu ambiente doméstico e precisamos de uma avaliação médica completa. Notou outras alterações físicas. Rui pensou na magreza, nas olheiras debaixo dos seus olhos. Está mais magra e, por vezes, parece sonolenta, mesmo depois de dormir. Possível desnutrição e alteração do sono, comuns em casos de negligência. Sandra rabiscou notas numa pequena agenda. Vou iniciar um processo oficial. Isto levará tempo, mas não vamos abandonar a sua filha. Estou aqui. Aquelas palavras. Estou aqui. Deram a Rui uma centelha de esperança. Não estava sozinho nisto. Havia pessoas que se preocupavam, que queriam ajudar. Quando regressaram a casa naquela tarde de domingo, Carla estava na sala, perfeitamente arranjada depois do seu evento de caridade, a folhear uma revista de design. Levantou a vista quando eles entraram, o seu sorriso brilhante e falso. Divertiram-se? Muito, respondeu Rui, mantendo o seu tom neutro. Que bom. Beatriz, vai tomar banho. Está cheia de terra do parque. Carla franziu o nariz com um delicado nojo. Não quero que sujes os móveis. Beatriz obedeceu sem uma palavra, os seus passos rápidos nas escadas. Rui esperou até ouvir a porta do seu quarto fechar-se. Como foi o teu evento? Aborrecido. As mesmas caras de sempre a falar das mesmas causas. Carla pousou a revista ao lado. Mas angariámos muito dinheiro para as crianças necessitadas. É irónico, não achas? O que é irónico? Que eu trabalho tanto para ajudar as crianças dos outros enquanto tu sugeres que eu negligencio a nossa. O seu tom era leve, quase brincalhão, mas havia veneno por baixo. Tens andado a agir de forma estranha desde que regressaste, Rui. Há alguma coisa que queiras dizer-me? Rui olhou para ela, vendo realmente pela primeira vez a mulher por trás da máscara, os olhos calculistas, a postura perfeitamente estudada, a forma como cada palavra era medida e entregue para máximo impacto. Só estou a tentar ser um pai melhor. Que nobre. Carla levantou-se, alisando o seu vestido de designer. Mas tem cuidado, Rui. Às vezes,
Quando tentamos consertar coisas que não estão partidas, acabamos por parti-las por completo. Era uma ameaça subtil, envolta em palavras elegantes, mas uma ameaça, ainda assim. Rui sentiu um arrepio descer-lhe pela espinha. Carla passou por ele, o seu perfume deixando um rastro tóxico no ar, e subiu as escadas. Ele ficou sozinho na sala, rodeado de luxo e silêncio, e soube que tinha cruzado um limiar. A guerra tinha começado oficialmente, embora ainda fosse travada em segredo, por trás de sorrisos e palavras corteses. Os dias seguintes foram uma batalha de vontade silenciosa. Rui cancelou as suas viagens, alegando a necessidade de trabalhar a partir de casa. Carla não protestou, mas a sua presença tornou-se mais opressiva. Sempre ali, sempre a observar. Rui notou como ela controlava cada interação entre ele e Beatriz, interrompendo conversas, sugerindo atividades que o esperavam. Ele levou Beatriz ao pediatra numa manhã, enquanto Carla estava no spa. O doutor António Soares, um homem mais velho com mãos suaves e voz tranquilizadora, realizou um exame completo. Rui observou de um canto enquanto pesavam e mediam Beatriz, enquanto o médico examinava a sua pele, os seus olhos, os seus reflexos. Quando terminaram, o doutor Soares chamou Rui ao seu consultório privado. A sua expressão era séria. Senhor Costa, a sua filha está significativamente abaixo do peso médio para a sua idade e altura. Também mostra sinais de deficiências nutricionais, palidez, cabelo quebradiço, unhas fracas. Ela está a comer regularmente em casa. A minha esposa trata das suas refeições. Rui sentiu a culpa como ácido na garganta. Pensei que ela estivesse a comer bem. Também há hematomas aqui e aqui. O médico apontou num diagrama. Alguns são consistentes com as brincadeiras normais das crianças. Outros são mais preocupantes pela sua localização e padrão. O que está a dizer? O doutor Soares tirou os óculos e olhou diretamente. Estou a dizer que estas descobertas são preocupantes. Não vou acusar ninguém sem evidências, mas, como médico, sou obrigado a reportar quando vejo sinais de possível negligência ou abuso. Vou documentar tudo no seu processo médico e vou fazer um relatório às autoridades competentes. Rui sentiu um alívio misturado com terror. Alívio porque mais alguém estava a ver o que ele via. Terror porque sabia que isto significava que as coisas estavam prestes a escalar. Obrigado, doutor. Faça o que tem de fazer. O relatório médico foi enviado nesse mesmo dia à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, CPCJ, de Lisboa. 2 dias depois, Sandra Almeida e um colega apareceram na quinta no Alentejo com uma ordem para realizar uma inspeção ao lar. Carla recebeu-os com um sorriso perfeito, vestida com um conjunto casual mas elegante. A casa estava impecável, como se fosse uma exposição de revista. Que surpresa! Entrem, por favor. A minha casa está sempre aberta para qualquer autoridade que queira verificar o bem-estar das crianças. Rui estava no seu escritório quando ouviu a comoção. Saiu e encontrou Sandra a percorrer a casa, a tirar notas, enquanto Carla a seguia, explicando cada detalhe com um entusiasmo ensaiado. O quarto de Beatriz, mostrou ela, estava cheio de brinquedos educativos. O seu armário transbordava de roupa de designer. Havia uma biblioteca completa de livros infantis. Tudo parecia perfeito. Demasiado perfeito. Sandra pediu para falar com Beatriz a sós. Carla objetou inicialmente, mas a assistente social foi firme. É o protocolo padrão, senhora. Não tem nada com que se preocupar se o seu lar é tão maravilhoso como parece. No quarto de Beatriz, com a porta fechada, Sandra sentou-se no chão ao lado da menina. Beatriz, preciso que me ajudes a entender uma coisa. Vejo que tens muitas coisas bonitas. Gostas de viver aqui? A menina olhou para a porta, depois para Sandra. A sua voz era um sussurro. Tenho de dizer que sim. O que acontece se disseres que não? Beatriz não respondeu, mas os seus olhos encheram-se de lágrimas. Sandra notou como a menina se encolhia sobre si mesma, tornando-se mais pequena, como se pudesse desaparecer. Estou aqui, quis dizer Sandra, mas sabia que essas palavras precisavam de ser conquistadas, não apenas ditas. Quando Sandra saiu do quarto, a sua expressão era profissional, mas os seus olhos encontraram os de Rui com um entendimento silencioso. Senhora Magalhães, a sua casa é muito impressionante. Continuaremos a nossa investigação e entraremos em contacto. Depois de eles se irem embora, Carla virou-se para Rui com uma fúria mal contida. Foste tu que os mandaste vir aqui. Trouxeste esses burocratas para invadir a nossa privacidade. Não precisei.
o pediatra reportou as suas descobertas. Levaste-a ao médico sem me dizer. Que tipo de marido faz isso? Os olhos de Carla brilhavam com uma raiva fria. Estás a tentar arruinar-me, destruir a minha reputação. Estou a tentar proteger a minha filha. A tua filha está perfeitamente bem. És tu que estás desequilibrado, que estás a ver problemas onde não existem. Carla aproximou-se, a sua voz baixando para um silvo venenoso. Achas que podes jogar este jogo comigo, Rui? Tu não sabes com quem te estás a meter. Tenho amigos em lugares importantes. Conheço juízes, procuradores, jornalistas. Uma palavra minha e a tua reputação estará em ruínas. Vão ver-te como um magnata louco que abandonou a sua família e agora inventa histórias para justificar a sua culpa. Rui manteve-se firme, embora o seu coração batesse descontroladamente. Já não me metes medo, Carla. Devias ter. Ela sorriu. Uma expressão que não tinha nada de humano. Porque vou tirar-te tudo. A tua filha, a tua empresa, o teu nome. E quando acabar contigo, ninguém vai acreditar numa única palavra do que disseres. Era uma declaração de guerra aberta, e Rui soube que Carla cumpriria as suas ameaças. Mas já não podia recuar. Não com Beatriz a contar com ele. Não quando estava finalmente a fazer a coisa certa. Naquela noite, depois de Carla se fechar no seu quarto, Rui foi ao quarto de Beatriz. Encontrou-a acordada, a olhar para o teto com olhos sem lágrimas. Sentou-se na beira da sua cama. Não consegues dormir. Ela abanou a cabeça. Papá, o que vai acontecer? Ainda não sei. Mas prometo que te vou manter segura. A Carla está zangada. Não era uma pergunta. Sim. Mas a raiva dela não é culpa tua. Nada disto é culpa tua. Rui acariciou-lhe o cabelo. Bia, preciso que sejas corajosa mais um pouco. Podes fazer isso por mim. A menina acenou, embora o medo fosse evidente no seu rosto. Vais ficar. Não vou a lado nenhum. Estou aqui. As palavras estavam a tornar-se um mantra, uma promessa que ele repetiria tantas vezes quantas fossem necessárias até que ela acreditasse nele. Estou aqui, e não te vou deixar. Beatriz agarrou-se à sua mão, os seus dedos pequenos entrelaçados nos dele. Rui ficou ali até ela finalmente adormecer, a sua respiração a tornar-se lenta e uniforme. Só então se permitiu sair, fechando a porta suavemente atrás de si. No seu escritório, reviu os documentos que Teixeira lhe enviara. A batalha legal estava a tomar forma. Tinha um relatório médico, o processo de Sandra, os desenhos de Beatriz. Mas, como o advogado avisara, não era suficiente. Precisavam de mais. Rui lembrou-se das câmaras de segurança. Carla dissera que estavam desativadas, mas isso não fazia sentido. O sistema era de última geração, instalado por uma empresa de tecnologia de topo. Decidiu verificar pessoalmente. Desceu à cave, onde ficava a sala dos servidores. A porta estava trancada à chave, o que era estranho, ele tinha acesso a todas as partes da sua casa. Usou o seu código mestre, mas o ecrã piscou vermelho, acesso negado. Alguém tinha mudado as passwords. Sentiu uma mistura de fúria e triunfo. Se Carla tinha mudado as passwords, significava que tinha algo a esconder. Pegou no telemóvel e ligou a Diogo Silva, o seu engenheiro de segurança. Diogo, preciso que venhas à quinta amanhã cedo. Há um problema com o sistema de segurança que preciso de resolver pessoalmente. Claro, chefe. A que horas? Às 7. E, Diogo, preciso que sejas discreto. Houve uma pausa. Entendido. Diogo chegou às 7 em ponto, uma caixa de ferramentas na mão. Era um homem jovem, brilhante, um dos melhores engenheiros de sistemas de segurança digital em Portugal. Rui levou à cave e explicou a situação em termos vagos. Alguém mudou o meu acesso e preciso de o recuperar. Diogo acenou, a sua expressão séria. Dê-me 30 minutos. Demorou 20. Quando terminou, Diogo entregou-lhe uma pen USB. Todo o arquivo de backup do último ano está aqui. As gravações que pensava estarem apagadas foram apenas desativadas no painel principal, mas o sistema tem um backup automático que é executado todas as noites. Quem o fez sabia como desativar as câmaras, mas não sabia sobre o backup. Rui pegou na pen como se fosse ouro. Posso confiar na tua descrição? Senhor Costa, você deu-me a minha primeira oportunidade quando mais ninguém acreditava em mim. O que quer que esteja a acontecer, pode confiar em mim. Diogo arrumou as suas ferramentas.
E se precisar de mais alguma coisa, qualquer coisa, é só ligar. Depois de Diogo se ir embora, Rui subiu ao seu escritório e ligou a pena ao seu portátil. Os ficheiros carregaram lentamente. Semanas de gravações de múltiplas câmaras à volta da casa. Começou a rever as datas, especialmente as semanas em que estiver em viagem. O que encontrou deixou-o sem fôlego. Gravação após gravação de Carla a maltratar Beatriz de formas que ele nunca imaginara. Numa, a gritar com a menina por derramar água, obrigando-a a ficar de pé num canto durante horas. Noutra, a arrancar-lhe um prato de comida, dizendo que ela não merecia comer porque era uma menina má. Noutra ainda, a trancar Beatriz no seu quarto, a menina a bater na porta e a chorar até ficar exausta. Mas a mais devastadora foi uma gravação de 2 meses antes. Beatriz tinha desenhado uma imagem da sua mãe biológica, Ana. Carla encontrou-a, arrancou-a do caderno e rasgou-a à frente da menina. Essa mulher está morta. Eu sou a tua mãe agora. E se voltar a ver um desenho dela, vais lamentar ter nascido. Rui teve de pausar o vídeo, a sua visão turva pelas lágrimas. Todo este tempo, enquanto ele construía o seu império e viajava pelo mundo, a sua filha estivera a viver um pesadelo. E ele fora demasiado cego, demasiado confiante, demasiado ausente para o ver. Fez cópias dos vídeos mais incriminatórios e enviou-os a Teixeira com uma mensagem simples: temos a nossa prova. A resposta do advogado chegou em minutos. Isto muda tudo. Reunião de emergência amanhã às 8 horas. Traga os ficheiros originais. Naquela noite, Rui mal dormiu. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Beatriz naquelas gravações, a forma como ela se encolhia, como os seus olhos perdiam a luz. Levantou-se antes do amanhecer e foi ao seu quarto. Encontrou-a enroscada na cama, a abraçar o caderno de desenhos. Sentou-se suavemente na beira, tentando não a acordar, mas os seus olhos abriram-se imediatamente, alertas, assustados. Sou eu, meu amor. Só queria ver se estavas bem. Beatriz sentou-se, a esfregar os olhos. Tive um pesadelo. Queres contar-me? Ela hesitou. Depois, acenou lentamente. Sonhei que ias de viagem e nunca mais voltavas. E eu estava sozinha com ela e não havia ninguém para me ajudar. Rui sentiu o seu coração partir-se. Bia, olha para mim. Não vou a lado nenhum. E nunca, nunca mais vais estar sozinha com alguém que te magoe. Prometo. Como podes prometer isso? Era uma boa pergunta. Uma pergunta que uma criança de 7 anos não deveria ter de fazer. Porque agora tenho provas do que tem estado a acontecer. E vamos garantir que ficas segura. Os olhos de Beatriz arregalaram-se com uma mistura de esperança e terror. Ela vai ficar zangada. Provavelmente. Mas não vai poder magoar-te mais. Pela primeira vez em dias, Rui viu algo parecido com alívio no rosto da sua filha. Era frágil, hesitante, mas estava lá. Estou aqui, disse ele, pegando na sua mão pequena entre as suas. E desta vez, não te vou falhar. A reunião com Teixeira naquela manhã foi tensa, mas produtiva. O advogado reviu as gravações com uma expressão cada vez mais séria. Quando terminou, tirou os óculos e esfregou os olhos. Isto é mais do que suficiente. Vamos solicitar uma ordem de proteção de emergência hoje mesmo. A senhora Magalhães será removida da casa e será proibida de contactar com a sua filha até o caso ser resolvido. Com que rapidez pode acontecer? Se o juiz vir estes vídeos, pode ser uma questão de horas. Teixeira começou a redigir documentos no seu computador. Mas prepare-se, senhor Costa. Assim que fizermos isto, a sua esposa vai contra-atacar com tudo o que tem. Precisa de estar pronto para o que vem aí. Estou pronto. Mas não estava. Ninguém poderia estar preparado para o que Carla desencadeou. A ordem de proteção foi aprovada nessa mesma tarde. 2 agentes da GNR apareceram na quinta às 6 da tarde, acompanhados por Sandra Almeida e um representante legal. Carla estava no jardim a beber chá gelado quando foi notificada. A sua transformação foi instantânea e assustadora. A máscara da socialite elegante desmoronou-se, substituída por fúria pura. Isto é ridículo. Não podem fazer isto. Sabem quem eu sou? Senhora Magalhães, tenho uma ordem assinada por um juiz que lhe exige que abandone esta propriedade imediatamente e mantenha uma distância mínima de 100 metros da menor Beatriz Costa. O agente manteve a sua voz profissional, mas firme. Foi o Rui que fez isto. Carla virou-se para ele, que estava de pé na entrada da sala com Beatriz parcialmente escondida atrás de si.
Estás a expulsar-me da minha própria casa. É minha casa. A voz de Rui era fria, mais fria do que alguma vez soara. E nunca te devia ter deixado entrar. Os olhos de Carla estreitaram-se em fendas de puro ódio. Vais arrepender-te disto. Juro, Rui Costa. Vais desejar nunca me teres conhecido. Já desejo. Enquanto Carla recolhia alguns pertences sob a supervisão dos agentes, Sandra ajoelhou-se em frente a Beatriz. Estás bem, querida? Beatriz acenou, os seus olhos enormes enquanto observava Carla a mover-se pela casa como um furacão contido. Ela vai-se embora a sério. Sim. E não vai poder voltar. E se ela encontrar uma maneira? Sandra pegou nas mãos pequenas da menina entre as suas. O teu pai, eu, muitas pessoas boas estão aqui para garantir que ficas segura. Estou aqui. Carla saiu de casa com 2 malas, o seu rosto uma máscara de fúria controlada. Mas antes de entrar no carro que a esperava, parou e olhou para trás. Os seus olhos encontraram os de Beatriz, e a menina encolheu-se involuntariamente. Isto não acabou, disse Carla, a sua voz suave, mas carregada de ameaça. Nem sequer começou. Depois, partiu, e a quinta pareceu exalar um suspiro de alívio. Rui fechou a porta principal e encostou-se a ela, sentindo o peso do que acabara de acontecer. Beatriz ainda estava no vestíbulo, a olhar para o espaço onde Carla estivera de pé, como se não pudesse acreditar que ela realmente se tinha ido embora. Acabou, disse-lhe Rui, aproximando-se dela. Estás segura agora? Mas Beatriz abanou a cabeça lentamente. Ela disse que não acabou. E ela tinha razão. Porque o que se seguiu foi uma tempestade que ameaçou destruí-los a todos. No dia seguinte, as redes sociais e os meios de comunicação explodiram. Carla tinha ativado os seus contactos na imprensa, e de repente Rui Costa era retratado como um magnata déspota que tinha expulsado a sua esposa de casa sem justificação. As histórias pintavam Carla como uma vítima, uma mulher dedicada que amara a filha do seu marido como se fosse sua, apenas para ser traída e humilhada. Fotos de Carla em eventos de caridade apareceram por todo o lado, abraçando crianças em orfanatos, entregando donativos, sorrindo radiantemente em galas de beneficência. Os títulos eram cruéis: magnata da tecnologia destrói esposa filantropa. Abuso de poder no Alentejo. Rui Costa, pai protetor ou marido vingativo. Teixeira tinha avisado que isto aconteceria, mas vivê-lo era outra coisa. Rui tentou manter-se afastado das notícias, mas era impossível. O seu telemóvel tocava constantemente com chamadas de repórteres, de sócios de negócios preocupados, de amigos confusos. A sua empresa começou a sentir a pressão. Alguns investidores ameaçavam retirar-se se o escândalo continuasse. A meio do caos, Carla apresentou uma contra-acusação, alegando que Rui a difamara e que as acusações de abuso eram fabricadas para justificar o seu adultério. Inventou uma história completa sobre uma suposta amante, completa com testemunhos de empregados que juravam ter visto Rui com outra mulher. Era tudo mentira, mas as mentiras bem contadas eram poderosas, especialmente quando vinham de alguém com a influência de Carla. Rui viu-se numa guerra mediática que não sabia como lutar. Teixeira aconselhou-o a não responder publicamente ainda, a esperar que o processo legal seguisse o seu curso. A verdade virá ao de cima no tribunal. Por agora, mantenha-se firme e proteja a sua filha. Mas proteger Beatriz significava protegê-la também das notícias, dos comentários cruéis na internet, dos repórteres que espreitavam do lado de fora da quinta. Rui contratou segurança adicional, instalou cortinas opacas em todas as janelas e fez tudo o que podia para criar uma bolha de normalidade dentro do caos. Uma tarde, enquanto Beatriz desenhava na sala, ela perguntou: Papá, por que é que as pessoas dizem coisas más de ti na televisão? Rui desligou a televisão que se tinha esquecido ligada. Porque, às vezes, quando dizes a verdade, há pessoas que não a querem ouvir. Então, tentam fazer-te parecer o mau. Mas tu não és mau, pois não? Não. E, eventualmente, todos vão saber isso. Beatriz olhou para ele com aqueles olhos que tinham visto demasiado. E se não souberem? Então, continuamos a dizer-lhes até que nos ouçam. Entretanto, a batalha legal avançava. Teixeira apresentou as gravações de vídeo em tribunal, juntamente com os relatórios médicos, o processo de Sandra e os testemunhos de pessoas que estavam a começar a falar. O primeiro foi Diogo Silva, o engenheiro de segurança, que testemunhou sobre como alguém tinha tentado apagar as gravações. Depois veio o Dr. Soares, confirmando as descobertas de desnutrição e negligência. Mas o testemunho mais poderoso veio de uma fonte inesperada. Maria Antunes, uma ex-empregada doméstica que trabalhara na casa durante os primeiros meses depois de Carla se casar com Rui.
Fora despedida abruptamente e ameaçada com processos judiciais se falasse sobre o que vira. Mas quando leu sobre o caso nas notícias, decidiu que não podia ficar calada mais tempo. Apareceu no escritório de Teixeira com um diário onde documentara em detalhe os maus tratos que presenciara. Eu sabia que algo estava errado, disse ela a Rui Teixeira, os seus olhos cheios de lágrimas. Mas tive medo. Tenho família para sustentar. E a senhora? Carla ameaçou destruir a minha reputação se eu falasse. Mas quando vi aquela menina nas notícias, soube que tinha de fazer a coisa certa. O diário de Maria era devastador. Continha datas específicas, descrições de incidentes, até horários. Um dia, anotou, a senhora C. obrigou a menina a saltar o jantar porque derramou sumo. Ouvia chorar a noite toda. Quando tentei levar-lhe comida, a senhora C. despediu-me temporariamente com ameaças. Noutro dia, encontrei a pequena Beatriz trancada na lavandaria durante 3 horas porque fez demasiado barulho enquanto a senhora C. falava ao telefone. A menina estava aterrorizada, a tremer. Maria testemunharia em tribunal, o que poderia ser o ponto de viragem de que precisavam. Mas primeiro, tinham de sobreviver à campanha de difamação de Carla. As coisas pioraram quando Carla apresentou peritos que questionavam a autenticidade das gravações, alegando que podiam ter sido editadas ou manipuladas. Trouxe psicólogos que nunca tinham conhecido Beatriz, mas que testemunhavam que as acusações eram típicas do síndrome de alienação parental, onde um pai manipula a criança contra o outro. A imprensa dividiu-se. Alguns meios de comunicação começaram a questionar a narrativa de Carla, especialmente depois de um jornalista de investigação chamado Paulo Rebelo começar a cavar mais fundo. Rebelo era conhecido pelo seu trabalho a expor corrupção e abuso de poder. Tinha recebido uma dica anónima sobre o caso Costa e decidiu investigar por conta própria. O que Rebelo descobriu foi surpreendente. Carla Magalhães não era quem dizia ser. A sua história de ser viúva de um empresário menor era parcialmente verdade, mas o que não mencionava era que o seu primeiro marido morrera em circunstâncias suspeitas e que houvera uma investigação que nunca chegou a lado nenhum porque Carla usara as suas ligações para a enterrar. Mais ainda, Rebelo encontrou outras 2 pessoas que tinham estado sob os cuidados de Carla no passado, uma sobrinha adolescente que vivera com ela brevemente e um filho de um casamento anterior do seu primeiro marido. Ambos contaram histórias semelhantes de abuso emocional e manipulação. Rebelo publicou a sua investigação numa série de artigos que abalaram a opinião pública. Por trás da máscara da filantropa, Desmascarando Carla Magalhães, foi o título da sua primeira peça. Incluía testemunhos, documentos e uma análise detalhada das inconsistências na história de Carla. A opinião pública começou a mudar. Os comentários nas redes sociais tornaram-se menos hostis para com Rui. Algumas personalidades públicas começaram a falar sobre a importância de acreditar nas crianças e de levar a sério as acusações de abuso. Mas Carla não se deu por vencida. O seu próximo movimento foi tentar desacreditar as testemunhas. Contratou investigadores privados para encontrar qualquer coisa no passado de Maria, de Diogo, até de Paulo Rebelo, que pudesse usar contra eles. Quando isso não produziu resultados significativos, recorreu a ameaças mais diretas. Maria recebeu chamadas anónimas à meia da noite. O seu apartamento foi vandalizado. Encontrou notas ameaçadoras deslizadas por baixo da sua porta. Estava aterrorizada, mas Teixeira agiu rapidamente, garantindo-lhe proteção e apresentando queixa por intimidação de testemunha. Rui também recebeu ameaças, mas ele era um homem rico com recursos. O que o preocupava era Beatriz. Apesar da ordem de restrição, começaram a aparecer presentes misteriosos. Um urso de peluche deixado na caixa do correio. Um desenho deslizado por baixo da porta principal. Uma carta que dizia simplesmente: "Tenho saudades tuas, minha menina." Cada um destes incidentes era reportado às autoridades, e cada um era mais uma violação da ordem de restrição. Mas Carla era astuta, nunca conseguiam provar diretamente que ela estava por trás dos incidentes. A tensão era insuportável. Rui mal dormia, constantemente a vigiar, constantemente preocupado. Beatriz, apesar de estar fisicamente segura, estava emocionalmente esgotada. Tinha pesadelos constantes, sobressaltava-se com ruídos altos e, por vezes, ficava a olhar para a porta principal como se esperasse que Carla a atravessasse a qualquer momento. Sandra Almeida tornou-se uma presença constante, visitando a quinta várias vezes por semana para avaliar como Beatriz estava. Trouxe uma psicóloga infantil, a doutora Inês Pereira, que começou a trabalhar com a menina em terapia de trauma. A doutora Pereira era uma mulher jovem com uma calidez natural que fazia com que as crianças confiassem nela instintivamente. Usava técnicas de arte-terapia, permitindo que Beatriz expressasse os seus medos e experiências através do desenho. Lentamente, muito lentamente,
a menina começou a abrir-se. A sua filha é incrivelmente resiliente, disse a doutora Pereira a Rui depois de uma sessão. Mas também está profundamente traumatizada. Vai levar tempo, possivelmente anos, para ela se recuperar completamente. O mais importante agora é que se sinta segura e apoiada. E se eu não ganhar? A pergunta saiu antes que Rui a pudesse deter. E se, de alguma forma, a Carla convencer um juiz de que eu sou o problema? A doutora Pereira olhou para ele com compaixão. Então, continuaremos a lutar. Mas, senhor Costa, precisa de ter fé. Tem evidências sólidas, tem testemunhos, tem a verdade do seu lado. E, acima de tudo, tem o amor da sua filha. Isso é mais poderoso do que pensa. As palavras deram-lhe algum consolo, mas o medo permanecia. Porque ele sabia do que Carla era capaz. E sabia que ela não pararia por nada. A data da audiência de custódia definitiva foi marcada para 3 semanas depois. Essas 3 semanas foram as mais longas da vida de Rui. Cada dia trazia um novo desafio, uma nova batalha. Mas também trouxeram momentos de luz. Uma tarde, Beatriz mostrou-lhe um desenho novo. Nele, havia uma casa, mas desta vez as janelas não pareciam olhos vazios, eram janelas brilhantes, com luz a sair delas. E em frente à casa, havia 2 figuras de mãos dadas, uma grande e uma pequena. Somos nós? Perguntou Rui, a sua voz embargada pela emoção. Beatriz acenou. Somos nós, na nossa casa. Quando tudo isto acabar. Rui abraçou a filha, sentindo lágrimas a escorrerem-lhe pelas bochechas. Vai acabar em breve, meu amor. E vamos ficar bem. Prometo. Mas as promessas eram frágeis quando confrontadas com alguém como Carla Magalhães. Na noite antes da audiência, Rui não conseguiu dormir. Reviu os documentos uma e outra vez, repassou o seu testemunho com Teixeira até ambos o terem memorizado. Tudo estava preparado. Tinham evidências, testemunhos, peritos. Tinham a verdade. Mas Carla também tinha algo, o seu carisma, a sua influência, a sua habilidade para manipular percepções. E isso aterrorizava-o. Às 2 da manhã, levantou-se e foi ver como estava Beatriz. Encontrou-a acordada, a olhar para o teto com olhos brilhantes na escuridão. Não consegues dormir? Perguntou ele suavemente. Ela abanou a cabeça. Tenho medo de amanhã. Rui sentou-se na sua cama, pegando na sua mão pequena. Eu também tenho medo. A sério. Beatriz parecia surpreendida por o seu pai admitir tal coisa. Sim. Mas o medo não faz mal. Significa que nos importamos com o que vai acontecer. E vamos enfrentá-lo juntos. Rui puxou-a para si. Independentemente do que acontecer amanhã, quero que saibas uma coisa. És a coisa mais importante na minha vida. Mais importante que a minha empresa, que o meu dinheiro, que a minha reputação. Tudo isso não significa nada sem ti. Beatriz abraçou-o com força. Gosto de ti, papá. Eu também gosto de ti, meu amor. Mais do que as palavras podem expressar. Ele embalou-a suavemente, cantarolando a canção de embalar até ela finalmente adormecer nos seus braços. Colocou-a de volta na cama, aconchegou-a e, por um longo momento, ficou ali a olhá-la. Esta menina pequena, frágil mas forte, assustada mas corajosa, era a sua razão para continuar a lutar. E ele não a ia desiludir. Estou aqui, pensou ele, embora não tenha dito as palavras em voz alta. Estou aqui, e vou estar sempre aqui. O Tribunal de Família e Menores de Lisboa estava localizado num edifício imponente no centro da cidade. Rui chegou cedo com Teixeira, vestido com um fato sóbrio. Precisava de parecer responsável, estável, confiável. Carla chegou pouco depois, rodeada por uma equipa de advogados caros. Ela usava um vestido conservador azul marinho, a sua maquilhagem perfeita mas discreta, projetando a imagem de uma mulher injustamente perseguida mas digna. Quando os seus olhos se encontraram com os de Rui através do corredor, ela sorriu ligeiramente, uma expressão que não lhe chegava aos olhos. A sala de audiências encheu-se rapidamente. Estavam presentes Sandra Almeida, a doutora Pereira, Maria, Diogo, até Paulo Rebelo, que pedira permissão para cobrir o caso. Do outro lado, estavam os aliados de Carla, amigas da alta sociedade, representantes de organizações de caridade, pessoas que testemunhariam sobre o seu caráter impecável. O juiz, um homem mais velho chamado juiz Dr. Ernesto Gomes, conhecido pela sua severidade mas também pelo seu compromisso com a justiça, entrou, e todos se levantaram. A audiência começou. Os primeiros testemunhos foram a favor de Carla.
As suas amigas falaram da sua generosidade, da sua dedicação a causas de caridade, de como tinham visto o seu amor por Beatriz em múltiplas ocasiões. Um psicólogo contratado pela sua equipa testemunhou sobre o suposto síndrome de alienação parental, sugerindo que Rui tinha manipulado a sua filha. Carla subiu ao banco das testemunhas com lágrimas perfeitamente calculadas nos olhos. Eu amava aquela menina como se fosse minha, disse ela com voz trêmula. Sacrifiquei tudo por aquela família. E agora sou acusada de monstruosidades baseadas em mal-entendidos e gravações que poderiam ter sido editadas. É um pesadelo. Foi uma atuação convincente. Rui podia ver como alguns na sala ficavam comovidos com as suas palavras. Até o juiz parecia ouvir atentamente, a sua expressão neutra, mas considerada. Então, foi a vez da equipa de Rui. Teixeira começou por apresentar as gravações de vídeo. As luzes diminuíram e, num ecrã grande, começaram a passar os momentos mais incriminatórios capturados pelas câmaras de segurança. O silêncio na sala era absoluto enquanto todos observavam Carla a gritar com uma menina pequena, a arrancar-lhe comida, a trancá-la em quartos. As imagens eram inegáveis, irrefutáveis. Não havia edição, não havia manipulação, apenas a verdade crua e terrível. Quando as luzes se acenderam novamente, o rosto de Carla tinha perdido a cor. Os seus advogados murmuravam entre si, freneticamente. O juiz Gomes tinha uma expressão severa. Depois, veio o testemunho de Maria. Com voz trêmula mas determinada, ela descreveu o que presenciara durante os meses em que trabalhou na casa. Apresentou o seu diário, com datas e detalhes que coincidiam perfeitamente com as gravações de vídeo. Por que esperou tanto tempo para falar? Perguntou um dos advogados de Carla durante o contra-interrogatório. Porque tive medo, respondeu Maria, honestamente. A senhora Carla ameaçou-me. Disse que destruiria a minha vida se eu falasse. E eu tenho filhos para alimentar. Mas quando vi o que estava a acontecer àquela menina, soube que tinha de encontrar a coragem. O doutor Soares testemunhou sobre as descobertas médicas. A doutora Pereira explicou o estado psicológico de Beatriz, o trauma que ela experimentara. Sandra Almeida apresentou o seu processo completo, incluindo as avaliações do lar e as entrevistas com Beatriz. Cada testemunho construía um caso mais forte. Mas ainda havia um último trunfo. Paulo Rebelo foi chamado ao banco das testemunhas, não como testemunha de caráter, mas para apresentar o resultado da sua investigação. Com a permissão do juiz, ele explicou o que descobrira sobre o passado de Carla, as circunstâncias suspeitas da morte do seu primeiro marido, os outros casos de abuso que ela conseguira encobrir, as inconsistências na sua história pessoal. Objeção, gritou o advogado principal de Carla. Esta informação é prejudicial e não é relevante para o caso presente. Pelo contrário, respondeu Teixeira calmamente. Estabelece um padrão de comportamento que é completamente relevante para determinar a custódia e a segurança de uma menor. O juiz Gomes considerou por um momento. Objeção indeferida. Continue, senhor Rebelo. Enquanto Rebelo apresentava a sua investigação, meticulosamente documentada e verificada, Rui observava Carla. Pela primeira vez, ele viu fissuras na sua fachada. As suas mãos tremiam ligeiramente. O seu sorriso perfeito desaparecera. Ela estava a ser desmascarada em frente a uma sala cheia de gente, e não havia forma de o parar. Então, chegou o momento que Rui temera e antecipara. Beatriz seria entrevistada pelo juiz em privado, com apenas a presença da doutora Pereira para a apoiar. Durante 30 minutos que pareceram horas, Rui esperou do lado de fora do gabinete do juiz. Andava de um lado para o outro, os seus nervos em frangalhos. Teixeira tentava acalmá-lo, mas era inútil. Tudo dependia de Beatriz encontrar a força para dizer a sua verdade. Finalmente, as portas abriram-se. Beatriz saiu primeiro, os seus olhos vermelhos mas a sua expressão determinada. Correu para Rui, que a levantou nos seus braços. Eu consegui, papá, sussurrou ela ao seu ouvido. Eu disse-lhe tudo. O juiz Gomes regressou à sua cadeira com uma expressão que Rui não conseguiu interpretar. Todos retomaram os seus lugares. O magistrado demorou um momento, revendo as suas notas, antes de falar. Ouvi testemunhos extensos de ambas as partes. Revi evidências na forma de gravações de vídeo, relatórios médicos, avaliações psicológicas e testemunhos de múltiplas testemunhas. Também falei com a menor envolvida neste caso. O silêncio era tão denso que Rui conseguia ouvir o seu próprio coração a bater. É meu dever como juiz proteger o bem-estar das crianças acima de qualquer outra consideração. E, com base nas evidências apresentadas, ficou inequivocamente claro que a menor Beatriz Costa foi submetida a abuso emocional sistemático, negligência física e maus tratos psicológicos por parte da Ré, Carla Magalhães.
Houve um murmúrio na sala. Carla levantou-se abruptamente. Isto é um absurdo. Essas gravações. Senhora Magalhães, sente-se. A voz do juiz Gomes era como aço. As gravações foram examinadas por peritos independentes e são autênticas. Além disso, são corroboradas por múltiplos testemunhos e evidências médicas. Carla sentou-se lentamente, o seu rosto uma máscara de fúria contida. Portanto, continuou o juiz, ordeno a custódia completa e definitiva da menor Beatriz Costa ao seu pai biológico, Rui Costa. A ordem de restrição contra a senhora permanecerá em vigor indefinidamente. Além disso, estou a remeter este caso ao Ministério Público para que se investiguem possíveis acusações criminais por maus-tratos infantis e intimidação de testemunhas. O martelo caiu com um golpe final que ressoou na sala. Rui sentiu que as suas pernas quase cediam. Ele conseguira. Tinha protegido a sua filha. Teixeira deu-lhe uma palmada nas costas, sorrindo amplamente. Sandra tinha lágrimas nos olhos. Maria chorava abertamente, aliviada por a sua coragem ter valido a pena. Do outro lado da sala, Carla estava a ser consolada pelos seus advogados, mas Rui podia ver que ela estava mais furiosa do que devastada. Quando os seus olhos se encontraram uma última vez, ele viu neles uma promessa de vingança que lhe gelou o sangue. Mas já não importava. Porque Beatriz estava segura. Legalmente, oficialmente, irrevogavelmente segura. Do lado de fora do tribunal, havia um pequeno contingente de repórteres à espera. Paulo Rebelo estava entre eles, mas a sua expressão era de apoio, não de intrusão. Rui parou brevemente em frente às câmaras, com Beatriz escondida atrás de si. Só quero dizer isto, falou ele com voz clara e firme. Hoje, fez-se justiça. A minha filha estava a sofrer, e o sistema finalmente a protegeu. Espero que este caso sirva como um lembrete de que devemos acreditar nas crianças. Devemos estar atentos aos sinais de abuso e devemos agir, mesmo quando é difícil, mesmo quando o agressor tem poder ou influência. Mais tarde, quando Paulo Rebelo publicou o seu artigo final sobre o caso, intitulou Por Trás da Máscara, como um pai lutou contra o sistema para salvar a sua filha. O artigo tornou-se viral, gerando conversas por todo Portugal sobre proteção infantil, abuso em famílias de alto perfil e a importância de não julgar com base nas aparências. Carla Magalhães enfrentou acusações criminais que resultariam em anos de litígio. O seu império de caridade desmoronou-se quando outras vítimas começaram a falar. As organizações com as quais trabalhara retiraram o seu apoio. A sua imagem perfeita foi destruída, substituída pela verdade do que ela realmente era. Nos dias que se seguiram à audiência, a vida na Quinta no Alentejo começou a transformar-se. As cortinas opacas foram substituídas por cortinas leves que deixavam entrar o sol. A casa, antes um lugar de medo e segredos, começou a encher-se de luz e risos. Rui manteve a sua promessa de estar mais presente. Cancelou viagens desnecessárias, delegou mais responsabilidades na sua empresa e priorizou o tempo com Beatriz acima de tudo. Todas as noites, jantavam juntos, só os dois, conversando sobre os seus dias. Todos os fins de semana, faziam algo especial, visitar museus, passear pelo campo ou simplesmente ficar em casa a desenhar juntos. A recuperação de Beatriz foi gradual, mas constante. Com a ajuda da doutora Pereira, ela começou a processar o seu trauma. Os seus pesadelos diminuíram. O seu apetite regressou e começou a ganhar peso saudável. Os seus desenhos tornaram-se mais brilhantes, cheios de cores quentes e cenas felizes. Uma tarde, meses depois do julgamento, Beatriz mostrou ao pai um desenho novo. Era de uma menina a voar com asas de borboleta, livre e feliz. Sou eu, disse ela com um sorriso que Rui não via há mais de um ano. Quando estou contigo, sinto que posso voar. Rui abraçou a filha, sentindo uma gratidão imensa pela segunda oportunidade que lhe fora dada. Tinha falhado uma vez, cego pela sua ambição e confiança mal depositada, mas agora cada dia era uma oportunidade de ser o pai que Beatriz merecia. O caderno de desenhos de Beatriz, aquele que continha todas aquelas imagens escuras do passado, foi guardado num lugar seguro. Não para ser esquecido, porque o trauma não se apaga, mas como um lembrete do que tinham superado juntos. E ao lado dele, numa prateleira especial no quarto de Beatriz, estava o pequeno urso de peluche que Rui lhe dera anos atrás, agora resgatado e amado novamente, um símbolo da ligação que tinham reconstruído. A Quinta no Alentejo, com os seus mármores italianos e luxo ostensivo, já não parecia uma prisão. Era um lar. Um lar onde uma menina podia ser uma menina, onde podia rir sem medo, onde podia sonhar com borboletas e voos livres. E no coração desse lar estava um pai que aprendera da maneira mais dolorosa possível que nenhum sucesso empresarial, nenhuma fortuna, nenhuma reunião se podia comparar ao simples privilégio de estar presente para a sua filha. À noite,
Quando Rui aconchegava Beatriz e lhe dava as boas noites, repetia sempre as mesmas palavras que se tinham tornado no seu mantra partilhado: estou aqui. E agora, finalmente, Beatriz acreditava nele. Porque ele provara, através de ações mais do que palavras, que desta vez, estava realmente ali para ficar. O caso Costa Magalhães tornou-se um precedente importante no sistema legal português, citado em casos subsequentes de custódia e abuso infantil. Inspirou mudanças nos protocolos de investigação e na formação de assistentes sociais sobre como identificar abuso em famílias de aparência perfeita. Mas para Rui e Beatriz, não se tratava de precedentes ou mudanças sistémicas. Tratava-se de sobrevivência, de cura e do poder transformador do amor verdadeiro. E assim, numa cidade com milhões de pessoas, numa quinta que fora palco de tanta dor, um pai e a sua filha escreveram um novo capítulo. Não era um final feliz perfeito, porque as cicatrizes do trauma não desaparecem completamente. Mas era um começo. Um começo cheio de esperança, de apoio e da promessa de que o futuro seria diferente do passado. A justiça fora servida, não só nos tribunais, mas no coração de uma menina que finalmente podia respirar livremente, desenhar sem medo e acreditar que merecia ser amada e protegida. E no coração de um homem que aprendera que a verdadeira riqueza não se mede em euros ou propriedades, mas em momentos partilhados, em promessas cumpridas e em estar, simplesmente, completamente, presente. Se esta história ressoa consigo, convido-o a refletir sobre as seguintes questões. Quantas vezes julgamos situações baseando-nos apenas nas aparências? Como podemos, como sociedade, criar espaços seguros onde as crianças se sintam ouvidas e protegidas? Que sinais de abuso poderemos estar a ignorar no nosso meio, escondidos por trás de fachadas perfeitas? A história de Rui e Beatriz lembra-nos que a vigilância e a coragem para agir podem salvar vidas. Partilhe os seus pensamentos e experiências nos comentários. Juntos, podemos criar uma comunidade onde nenhuma criança tenha de sofrer em silêncio.